Que o nosso coração, a nossa vontade, o nosso desejo seja permanecer conforme a vontade do Eterno em nossas vidas. A cada momento, a cada segundo das nossas vidas, em cada passo que dermos, precisamos ser segundo o coração de Deus. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia, aí onde você está, que nós possamos ler juntos. Ezequiel, capítulo 22, a partir do verso 23 até o verso 31, até o final do capítulo, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, dize-lhe, tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, arrebatando a sua presa. Eles devoram as almas, tomam tesouros e coisas preciosas, e multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano. Ensinam que não há diferença entre o impuro e o puro. De meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue e destruírem vidas para lucrar desonestamente. Os seus profetas, verso 28, têm feito para eles reboco com argamassa fraca, tendo visões falsas e predizendo-lhes mentira, dizendo assim, o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. O povo da terra oprime gravemente e anda roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso derramarei sobre eles a minha indignação e os consumirei com o fogo do meu furor, fazendo que o seu caminho recaia sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus, o Eterno, Todo-Poderoso. Meus irmãos, estamos diante de um texto, é um texto profético. Nesse momento, Ezequiel estava em Babilônia. Uma primeira leva já tinha sido levada, mas o povo que tinha ficado ainda estava em profanação, ainda não tinha aprendido a lição. Nós sabemos que a profecia ela é primeiramente imediata, ela é primeiramente para os dias da qual o texto está se fazendo menção. E nós vemos nesse texto do capítulo 22 do profeta Ezequiel que o Eterno manda mensagens dizendo como estava o pecado do povo, como estava a transgressão do povo, como estava o erro do povo naquela época. As coisas ruins estavam acontecendo, mas eles permaneciam no erro, eles permaneciam na concupiscência, eles permaneciam na transgressão dos mandamentos do Eterno. E isso não era apenas um ou outro, eram muitas pessoas, incluindo o governante, incluindo os sacerdotes, incluindo a classe religiosa, incluindo os príncipes. Todos eles estavam vivendo de forma dissoluta, de qualquer jeito, em desobediência, em iniquidade, em anomia, vivendo em desobediência à palavra do Eterno. E nós podemos ver no decorrer desse texto, se você for pegar para ler, desde o verso 1, você vai ler as transgressões, o Eterno vai citando as transgressões desse povo, vai citando os erros, vai citando a desqualificação dele diante do Eterno. E nós acabamos de cantar que nós queremos ter o coração segundo o coração de Deus. Nós devemos ser homens segundo o coração de Deus. E para sermos homens segundo o coração de Deus, temos que estar de acordo com as leis de Deus, porque as leis dele vieram do coração dele para nós. É a vontade dele para nós, é o querer dele para nós. É por isso que eu e você precisamos viver de acordo com a vontade do Eterno. E ele fala para nós, a partir do verso 23 que nós lemos,
O profeta fala, olha, veio a minha palavra do Senhor. Eu quero ler na outra Bíblia, que eu gosto mais dessa versão, a versão da Bíblia judaica. Ela traz uma força maior nas palavras. Diz assim, ó, veio a minha palavra de Adonai, ser humano, filho do homem, como está na sua Bíblia. Diga isto a esta terra. Essa profecia era para Jerusalém. Essa profecia era para a cidade. Essa profecia era para aquele povo. E aquele povo estava afastado do Eterno. Aquelas pessoas estavam distantes do Eterno, porque estavam desobedecendo. E assim como hoje acontece, muitas pessoas estão em desobediência. Muitas pessoas estão afastadas do Eterno. Muitas vezes sendo o povo do Eterno. Muitas vezes dizendo-se e falando-se e levando o nome do Eterno. Mas não vivem de acordo como deve ser o povo do Eterno. Tem uma frase... Quando nós fazemos nosso culto de Shabat, tem uma frase que eu acho muito interessante. Eu quero ler para vocês. Que é exatamente o que esse texto está falando para nós. Cadê aqui? É o Salmo 92. Salmo 92 diz assim. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua graça. Está vendo como nós estávamos falando mais cedo, antes de começar o culto, sobre a nossa oração, sobre o nosso clamor, que muitas vezes a gente pede mais do que agradece. O Salmo começa desse jeito, ó, bom é louvar ao Senhor. E ele continua, e todas as noites a tua fidelidade, sobre um instrumento de 10 cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene, pois tu, Senhor, alegraste os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos, quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos os teus pensamentos. O homem brutal não conhece isso. Agora preste atenção nisso. O homem brutal não conhece isto, não entende isto, nem o louco entende. E aí ele vai finalizar agora essa parte. Quando o ímpio cresce como erva, e quando florescem todos os que praticam a iniquidade, ou seja, a desobediência às leis de Deus, é que serão destruídos perpetuamente. Isso é Salmo 92. E está de acordo com o tempo que estamos vivendo. Está de acordo com a época que estamos vivendo. Quando o ímpio cresce grandemente, quando ele se multiplica na terra, o texto diz, é que serão destruídos perpetuamente. E aí a gente vê que a profecia que Ezequiel está falando aqui se cumpriu naquela época, mas também está se cumprindo hoje. E vem se cumprindo. Aquela cidade passou muito tempo deserta. Aquela cidade foi destruída, foi reconstruída de novo e depois foi destruída de novo. Por quê? Porque o povo não obedece à palavra do Eterno. E tudo que está acontecendo hoje, que ainda vai acontecer, ainda são previstos pelos profetas. São coisas que foram previstas pelos profetas. Por quê? Porque o mundo está caminhando para a destruição. Por quê? Porque as pessoas estão derramando sangue, porque estão desobedecendo a palavra do Eterno, porque estão vivendo de forma separada do que o Eterno fala para mim e para você. E aí ele fala, ser humano, diga isto a esta terra, falando para Jerusalém, você é uma terra que não se purifica e sobre quem não cai chuva no dia da ira. Olha o que o Eterno está falando com aquele povo, tá? Verso 25. Há uma conspiração de profeta nelas, como um leão rugindo quando estraçalha sua presa. Eles devoram o povo, tomaram as riquezas e os pertences e fizeram muitas viúvas. Será que isso está acontecendo hoje? A mesma coisa aconteceu naquela época, profetas comprados. Profetas que faziam apenas aquilo que lhes dava na cabeça, falavam que Deus estava dizendo e Deus não estava dizendo. Exigia coisas, devoravam as coisas dos outros. É o que acontece hoje. É por isso que o Eterno diz, quando o ímpio cresce, quando o ímpio floresce e que a iniquidade multiplica, é que serão destruídos perpetuamente. A palavra do Senhor fala para nós. E isso está escrito em Salmos. Quanto mais dos profetas. E o texto continua dizendo para nós. Eles devoram o povo, tomaram as riquezas e os pertences e fizeram muitas viúvas. Verso 26. Seus sacerdotes, seus Kohanim, violentaram minha Torá, violentaram minha lei.
minhas instruções, profanaram minhas coisas sagradas e não fizeram diferença entre o santo e o comum. Pessoas que têm feito coisas santas, considerando como comuns. Pessoas que têm vivido uma vida comum ao lugar de viver uma vida santa. Pessoas que acham que estão agradando a Deus, mas na verdade não estão, porque não estão santificando as suas vidas. E aí a impiedade continua crescendo, a iniquidade continua crescendo. E a palavra do profeta que foi dita para Israel naquela época, de previsão de destruição, de previsão de término daquela cidade, daquele povo, está se repetindo e ecoando no tempo para hoje, para as nossas vidas também, porque nós estamos vindo aonde você já se viu o mundo inteiro parar. Se você olha os jornais, se você olha os noticiários, o mundo parou, está querendo voltar a trabalhar, o povo está querendo voltar a andar de novo, mas ainda tem muitas pessoas morrendo, muitas coisas acontecendo, onde já se viu em toda a história o mundo parar de vez. Esses dias eu estava vendo uma matéria no jornal, uma notícia, nos Estados Unidos, uma fila de carro enorme para americanos receberem cesta básica. Onde já se viu nos Estados Unidos uma quantidade grande de pessoas em filas de carros para receber cesta básica. Por quê? Porque Deus está pesando a mão no mundo. As coisas estão acontecendo aos nossos olhos. Onde você já imaginou que você hoje estaria vendo as coisas que estamos vendo? Onde você já imaginou que você viveria pelas coisas que está vivendo? Por quê? Porque a palavra de Deus está se cumprindo. Eu coloquei lá no meu canal um vídeo falando sobre Mateus 24, palavra de Yeshua, sobre o fim. E eu estou falando algo parecido com o que eu estou dizendo aqui agora. Deus está dando lição para nós. E nós que somos servos do Senhor, precisamos estar atentos. Precisamos saber qual é a nossa posição, precisamos saber qual é a nossa colocação em tudo isso que está acontecendo. Quem somos nós no reino do eterno, diante de tribulações que sobrevirão sobre cada um de nós, porque nada mais será como antes. As pessoas ainda talvez pensem que daqui a pouco, daqui a um mês, daqui a 15 dias, as coisas voltam ao normal, todo mundo volta a trabalhar. Aonde que vai ser tudo igual? Empresas estão fechando. Pessoas estão sendo mandadas embora. A economia global está se findando, está entrando num colapso. Aonde as coisas vão ser como eram antes? Nunca mais as coisas vão ser como era antes. E qual é a posição minha e sua diante dessa situação como servos do Eterno? Estamos anunciando a verdade, estamos ensinando a palavra, estamos instruindo os nossos vizinhos, nossos irmãos, nossos amigos, aquelas pessoas que estão na nossa rede social. O que nós estamos fazendo? Tudo isso faz parte do projeto de Deus para mim e para a sua vida. E ele continua dizendo, agora repetindo o verso 26, seus sacerdotes violentaram minha Torá, profanaram minhas coisas sagradas e não fizeram diferença entre o santo e o comum, não distinguindo entre o impuro e o puro, escondendo seus olhos de meus shabatot, dos meus sábados. Eles estavam desobedecendo a palavra. Não estavam discernindo o que era puro do que era impuro, estavam vivendo de qualquer maneira, comendo qualquer coisa, estavam deixando de lado os sábados de Deus, estavam desobedecendo a palavra. E ele continua dizendo, e me profanando no meio deles. Quando nós desobedecemos ao Eterno, nós não estamos profanando a nossa vida, não estamos profanando a nossa casa, estamos profanando aquele que deu os mandamentos para nós. Estamos profanando ao próprio Eterno. E isso são palavras do próprio Eterno para o profeta falar para aquele povo. E ele estava dizendo, eles estão me profanando no meio deles, verso 27. Seus líderes são como lobos comendo a presa, derramando seu sangue e destruindo o povo a fim de se beneficiar de forma injusta. Naquela época acontecia isso daí, e hoje acontece a mesma coisa. Líderes devoram as ovelhas, devoram os recursos das ovelhas, fazem aquilo que Deus não mandou fazer e dizem que é Deus. Líderes estão abusando, líderes estão fazendo coisas
que não convém, porque a palavra do Senhor está instruindo, mas ninguém quer ouvir a palavra do Senhor. As pessoas não querem ouvir aquilo que o Eterno determina para mim e para você através da instrução, da palavra, da Torá, do Taná. Está aqui, mas nós não damos ouvidos. E eles não deram ouvidos, e por isso sobreveio sobre a vida deles, sobre aquela cidade, veio tão grande angústia, tão grande perseguição, tão grande destruição. O profeta Jeremias vai dizer que ele olhou ao longe quando foi carregado, tirado da cidade de Jerusalém. Ele olhava a cidade, aquela coluna de fumaça ao longe, e a cidade de Jerusalém destruída. Quando Nabucodonosor invadiu, destruiu tudo. O templo destruiu, os muros destruiu, tudo. E as coisas estão para acontecer mais uma vez. Olhe para Israel, o foco é Israel. Quando você vê a oliveira como ela está, olha as coisas que estão acontecendo. A palavra fala para nós, Yeshua falou para nós, olhe para a oliveira. Vamos continuar. Verso 28, seus profetas emplastraram-se com cal, tendo falsas visões e adivinhando mentiras para eles, dizendo, eis o que diz Adonai Elohim. Sabe por que ele fala emplastraram-se com cal? Para ficar algo parecido, como se fosse alvo. Para parecer branco, para parecer limpo. Eles se emplastraram com cal. Ou seja, como se dissesse assim, olha, eles estão vestindo vestes brancas para mostrar que sou eu que estou dizendo. E falam em meu nome, mas não sou eu quem estou dizendo. É isso que o profeta está dizendo. É isso que o Eterno fala através da boca do profeta para aquela terra, para aquele povo, para aquelas pessoas, para aquela nação. E fala para mim e para você também hoje. E ele continua. Eis o que diz Adonai Elohim. Quando Adonai não tem falado nada, o povo da terra tem extorquido, roubado, enganado os pobres e necessitados e oprimindo os estrangeiros injustamente. Você vê que ele falou dos governantes, falou dos profetas, falou dos sacerdotes, falou dos príncipes. E agora está falando também do povo. Ou seja, não é somente lá em cima que está errado, não é somente os líderes que estão errados, não são somente os pregadores que estão errados, mas é o povo que também está fazendo coisas erradas, porque também não obedece à palavra, porque não segue o que está escrito, porque não ouve, porque não examina as escrituras, porque não vive uma vida reta, uma vida santa, uma vida correta diante do Eterno, de acordo com o que está nas escrituras. E aí o Eterno está falando isso para eles também. O povo da terra tem extorquido, roubado, enganado os pobres e necessitados e oprimido os estrangeiros injustamente. Era naquela época e hoje estamos vivendo algo começando a ficar parecido com o que estava naquela época, em questão de destruição que está por vir. Mas eu e você, como servo de Deus, como estamos? Devemos estar de pé, como aqui o profeta Ezequiel estava, recebendo a palavra do Senhor, sendo uma luz para as pessoas. Existe ainda o remanescente fiel, existe ainda o remanescente que busca a presença do Eterno. E o Eterno está buscando esses remanescentes. Vamos para a palavra, vamos ver o que ele diz. Verso 30. Eu procurei entre eles por um homem que pudesse construir uma barricada, ou que pudesse na brecha, que se pusesse na brecha para se pôr diante de mim a favor desta terra. O Eterno está procurando pessoas que proclamem a restauração. O Eterno está procurando, e aqui ele faz uma midrash. O próprio Eterno, isso é lindo demais, o próprio Eterno faz uma midrash, ele dá um ensino que vem lá da Torá. Quem na Torá, vocês se lembram, que entrou na brecha para ver a glória do Eterno, quando estava clamando a Deus para que Deus fosse com eles pelo deserto afora? Foi Moisés. Moisés que pediu, Senhor, vá conosco, eu quero ver a sua glória conosco. E Deus responde para Moisés, você não pode ver a minha glória, nenhum homem pode ver a minha glória. Entra na brecha, porque eu vou passar e você
vai vir pelas costas. O próprio Eterno faz um midrash aqui para aquele povo entender o que ele queria ensinar. Deus quer ensinar para nós alguma coisa importante e nós temos que estar atentos e vivendo a palavra que ele disse para nós. E ele fala: eu procurei entre eles por um homem que pudesse construir uma barricada, ou que pudesse entrar na brecha para pôr diante de mim a favor desta terra, de maneira que eu não a destruísse. Mas não encontrei ninguém. Naquela época Deus não encontrou ninguém na cidade. Ezequiel não estava na cidade. Ezequiel já estava em Babilônia. Tinha ido juntamente com os príncipes. Quem estava na cidade era o restante do povo que ficou. Mas o povo que ainda estava lá estava para ser destruído. E ainda assim eles estavam vivendo uma vida dissoluta, tal qual está acontecendo hoje. As coisas estão acontecendo e as pessoas não estão percebendo. As coisas têm acontecido, as coisas na natureza têm acontecido, mas o povo não está percebido. Continua matando, continua roubando, continua se prostituindo, continua vivendo dissolutamente, continua se afastando da palavra do Senhor, continua vivendo de qualquer maneira. Mas a Bíblia fala para mim e para você, Salmo 92, Salmo 62. Quando o ímpio cresce e quando a iniquidade floresce, é que serão destruídos perpetuamente. O Eterno está procurando alguém para entrar na brecha, para anunciar restauração, para anunciar vida, para anunciar a verdade. Procurou naquela época, não achou. E hoje ele encontra, ele pode encontrar no seu coração alguém disposto a entrar na brecha entre a destruição e os homens, entre a destruição e as pessoas. Ele encontra na sua vida uma brecha, ele encontra na sua vida alguém que possa entrar nessa brecha. Ele encontra na sua vida um homem disposto, uma mulher disposta a entrar na frente do perigo para salvar alguém. Eu perguntei isso aqui no domingo, no sábado, no nosso culto. Eu perguntei isso daqui. Qual de nós estamos dispostos a, no momento de perseguição, no momento de tribulação, vermos alguém sendo maltratado, sendo perseguido ou quase sendo morto? Qual de nós estamos dispostos a entrar na frente dessa pessoa para proteger uma vida? Você tem coragem de entrar na brecha? É isso que o Eterno está falando para mim e para você através do texto do profeta Ezequiel, como ele falou para aquele povo naquela época. E ele continua dizendo, verso 31, para finalizar: por isso derramarei minha fúria sobre eles, consumindo-os com o fogo de minha ira, trazendo os seus caminhos sobre sua cabeça. Não é Deus quem traz julgamento sobre os homens. Você vê que o texto fala, trazendo seus caminhos sobre sua cabeça. Os homens trazem sobre si próprios a destruição, o julgamento e a condenação. É o próprio homem com o seu pecado, é o próprio homem com o seu erro, é o próprio homem com a sua desobediência, é o próprio homem com a sua iniquidade, com a sua anomia, com a sua falta de obediência às leis de Deus, que traz sobre si, que está trazendo sobre si e que trará sobre si o infortúnio, a tribulação e a angústia. E tal qual o Yeshua disse lá em Mateus 24, dias terríveis virão. Dias terríveis virão, que se aqueles dias não fossem abreviados, nem os escolhidos suportariam. E aí, aquele texto estava sendo falado para os discípulos, para os apóstolos naquela época. Nós pegamos para nós, absorvemos para nós, porque temos esse livro, temos a profecia em nossas mãos. Mas houve uma perseguição muito grande para aqueles apóstolos. Quando Jerusalém foi destruída outra vez, no ano 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído, quando Tito invadiu, destruiu tudo, perseguição, a diáspora que houve, até hoje judeus espalhados por toda parte do mundo, desde aquela época. Por quê?
simplesmente porque não ouviram a voz do Eterno. E nós estamos passando por esse tempo agora, em que as dores de parto estão acontecendo às nossas vistas. Dores de parto, né? São aquelas dores que vêm em contrações, quando a mulher está para ter o neném, né? Vem aquela dor, e depois ela vem mais forte, e ela vai aumentando a cada dia, e essas dores de parto já estão desde a época dos apóstolos, desde o ano, depois do ano 35, quando Yeshua subiu, no ano 33, 34, e as dores de parto estão aumentando a cada tempo que passa. E hoje nós estamos vendo a dor muito forte começando a acontecer. E elas vão piorar. E quando ela piorar, que chegar a hora do parto acontecer, é a hora que Yeshua estará para retornar. Mas antes do retorno de Yeshua, conforme Mateus 24, antes do retorno de Yeshua, muita coisa ainda vai acontecer. E a minha pergunta para você nessa noite é: qual é a sua posição diante de tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer? Você como integrante do reino do Eterno, você como servo do Eterno, você como um súdito de um reino, porque um reino tem um rei e os seus súditos. Você como súdito do reino, o que você tem feito? Qual é a sua posição? Qual é o seu lugar em tudo isso que está acontecendo? E nesse texto que nós lemos hoje, o Eterno está perguntou para aquele povo que ele queria alguém que entrasse na brecha, mas ele não encontrou. E será que ele vai encontrar na minha e na sua vida alguém que entre na brecha por outras pessoas, assim como Yeshua entrou na brecha da minha e da sua vida para poder restaurar a nossa condição de poder ter vida eterna? Ele entrou na brecha, ele morreu a nossa morte, para que eu e você pudéssemos encontrar vida eterna e um dia podermos ser ressuscitados ou ser transformados, seja o que Deus quiser para as nossas vidas. Mas é preciso que eu e você estejamos atentos ao que a palavra do Eterno fala para nós. Amém? Eu quero deixar essa palavra ao seu coração, que você possa refletir sobre isso, que você possa estar se lembrando, entendendo daquilo que a palavra fala para nós e daquilo que Deus quer para cada um de nós. Amém? Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Você venha mastigá-la, pensar sobre ela, refletir sobre ela. Leia este capítulo 22 de Ezequiel. Compare ele com Daniel capítulo 9. Compare ele com Daniel capítulo 11. Compare ele com Mateus 24, Mateus 25. E você vai ver o que Deus tem preparado para nós. Você vai ver o que Deus tem preparado para o povo de Israel e para nós que somos enxertados naquela oliveira. Que nós possamos estar atentos. Amém?